Olá, meninas, como vão? Bom, eu hoje vou só dar uma breve explicação sobre os códigos, os novos códigos VUL 1.0 e 7 Terra, bem como também os códigos 7 Fonte, Fonte e 7 Terra. Como eu falei, o VUL, né, é o ponto zero, tá? É como se fosse um campo, um oceano, onde todos nós estamos dentro, juntinhos, tá? Esse é o VUL, tá? Ele não tem dimensão, não tem frequência, é totalmente a neutralidade. Então, quando nós entregamos no ponto zero, nós estamos entregando na neutralidade. O VUL é o ponto zero, tá? Mas para chegarmos na neutralidade, para chegarmos no ponto zero, nós precisamos entregar primeiro no VUL e depois encontrar o ponto zero, tá? Para depois entrarmos no ponto zero. E aí, em seguida, entregamos no código 7 Terra. E o 7 Terra é o que? É fisicalizar, é trazer para a Terra com os 7 itens que eu vou passar para vocês também. Então, voltando lá, primeiro no código 7VUL, então são 7 itens com o VUL, ou seja, os 7 itens com o ponto zero. Depois eu encontro o ponto zero, que é onde se iniciou tudo, é o anterior à fonte, onde tudo é neutro, onde nós não temos como modificar. Então a gente entrega lá e lá volta para o neutro. Não temos nem interferência da fonte, porque a fonte ainda interfere dentro do nosso livre-arbítrio. O ponto zero, não. Ele volta, ele parte do princípio do neutro para que tudo se ajuste conforme tem que ser, sem interferência de nada. Então tem que trabalhar a aceitação para isso. E depois o 7 Terra. Então, nós vamos fazer um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou abaixar aqui. Assim acho que dá para vocês verem. Tá bem legal. Bom, lembra aqui o meu código 167, Então nós vamos perguntar, o quanto algo é acendido. Então, quanto estudar mesa radiônica é acendido. Sempre a gente tem que perguntar o quanto é acendido e o quanto é adverso, Toda vez a gente vai partir desse princípio. Como eu não falei, quem vai estudar a mesa radiônica, eu só perguntei quanto estudar, então quanto estudar engloba todas as pessoas e nem para todo mundo é acendido. Então deu aqui, o quanto estudar mesa radiônica é acendido? 310. O quanto estudar mesa radiônica é adverso? Então está pegando um coletivo, Então, lembrando disso. É adverso 235. Então, entregou aqui, já localizou o quanto é acendido, o quanto é adverso. O que a gente tem que perguntar, que é uma coisa que eu tinha que passar para vocês, que é muito importante, perguntar tudo isso na quinta dimensão e na terceira dimensão, que faz diferença, Então, isso aqui são exemplos. Então, isso eu perguntei na terceira dimensão. E eu posso vir aqui e perguntar na quinta dimensão o quanto estudar radiônica é acendido. Na quinta dimensão, estudar radiônica é acendido 340. Na quinta dimensão, estudar radiônica é adverso nada. Ele deu infinito inverso. Só que é só umas coisinhas para vocês que eu ainda não tinha passado. Porque faz parte dos 7 itens.
Tá ok? Então, os 7 itens eu já vou falar para vocês. Está na apostila, mas eu já vou falar para vocês. Faz parte dos 7 itens para que nós não precisemos ficar perguntando toda hora. Então, 7 tal, 7 fontes, 7 essas perguntas fazem parte dos 7 itens, tá bom? Então, tá. Deu acendido tanto e adverso tanto. O que eu vou perguntar agora? Qual a frequência acendida para ajustar, para entregar o trabalho, tá? A frequência acendida, porque tudo tem uma frequência, ele está mostrando a frequência acendida aqui nesse ponto, que é o ponto do 6, ou 60, tá? Eu vou pegar esta frequência acendida e vou entregar no código 7VU. O pêndulo vai mostrar onde está a frequência do 7VU. Ele veio aqui. Ótimo. Eu entrego no ponto 0, porque eu já encontrei a frequência do 7VU. Ele está me mostrando o ponto 0 aqui no 50. E para fisicalizar, eu entrego essa frequência acendida no 7 terra. O 7 terra, ele veio aqui. Aqui na mesa de vocês deve estar como menos 7. Não tem problema, é só uma frequência, é só uma angulação. Pronto. Feito isso, como eu entreguei no ponto 0 na neutralidade, o que acontece? Ele não pode mais dar medida, ele não mede, nós entregamos. Então, ele não mede mais. Então, vocês vêm aqui, conferem, vai dar medida de novo? Não vai. Para que se dê medida, tá? Para a gente tirar dúvidas, o quanto entregou, mas a gente está entregando a fonte, lembrando disso que não é na neutralidade, eu pergunto dessa mesma frequência, que é essa aqui, e peço para entregar no código 7 fonte, aí ele vai encontrar uma frequência dos 7 fontes, 7 itens mais fonte e 7 terra, trazendo para o plano físico. O 7 terra ele deu no mesmo lugar. Ele só mudou o 7 fonte e mudou a fonte, tá bom? Feito isso, eu posso perguntar agora. Eu não vou poder perguntar porque eu já entreguei, tá? Mas eu poderia perguntar quando nós entregamos no código 7 fonte e 7 terra, nós podemos perguntar, né, o quanto é acendido de novo e o quanto é adverso de novo. Aí você vai ver quanto foi. E aí entrega no ponto 0, 7VU ponto 0 e 7 terra para fisicalizar. Não é difícil, é simplesmente isso. Você entregou, ele vai mais rápido porque vai para neutralidade, tá? Os 7 itens, tá, que está na apostila, na página 14, tá? Então nós vamos acompanhar aqui. O primeiro item é o quanto é acendido, que é a pergunta que a gente sempre faz. O segundo item, o quanto é adverso, que é a pergunta que a gente sempre faz. Então você não precisa mais perguntar isso quando você entrega no código do 7 fonte ou no código do ponto 0, do 7VU, tá? O quanto é acendido, o quanto é adverso. Desculpa, é um item só. Depois o item 2, tá? Idem ao anterior, tá? Eu estou acompanhando a apostila, idem o quanto é acendido, o quanto é adverso, tá? Mas na terceira dimensão, porque nós estamos fazendo um trabalho, voltando aqui, eu já comentei isso com vocês lá no início da aula, o trabalho da radiônica está sendo feito pela quinta dimensão. Lembra que eu falei, sempre devemos perguntar o quanto o nosso ambiente, a nossa sala, o trabalho está sendo realizado na quinta. Se não estiver, entrega o trabalho na quinta dimensão. Tá? Porque a terceira dimensão tem influência, tem muita interferência diversa. Na quinta dimensão não tem, tá bom? Então é para começar o trabalho pela quinta dimensão. Voltando, item 1, quanto é acendido e quanto é adverso, isso eu estou na quinta dimensão. Item 2, quanto é acendido e quanto é adverso, na terceira dimensão. Item 3, tá?
a mesma coisa, o quanto é acendido, o quanto é diverso, mas em todas as dimensões. A pergunta significa essa do item 3. Tá? Item 4, quantas vezes eu necessito repetir o trabalho? Tá? O item 5, qual a frequência do tempo para fisicalizar? Tá? Isso a gente tinha que mexer antes, porque tinha que tirar magias do tempo, senão não fisicalizava. Item 6, qual a frequência do espaço? A mesma coisa para poder fisicalizar. Eu tinha que tirar magias do tempo, magias do espaço, porque senão não fisicalizava direito. Tá bom? Demorava, não é direito, mas demorava. Tá? E o item 7 significa entregar a complementação no set fonte ou no set vu, que aí é o item 7, tá? Que a gente vai escolher se nós vamos entregar no set fonte ou no set vu. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Então, não é difícil, é fácil. Os 7 significam esses 7 itens que estão na página 14, o que nos ajuda a não ter que ficar perguntando tudo isso, não ter que ficar tirando dúvidas, quanto é, quanto não é, na quinta, na terceira, complementação, quantas repetições, tá? Então, é por isso que existem os 7 itens. Tá? 7 fonte ou 7 vu. Escolhe-se qual quer entregar, tá bom? Bom, o que eu queria falar mesmo era sobre os códigos, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, quando entregamos no 7vu.0, entregamos na neutralidade, então nós não temos mais a interferência, as coisas acontecem por si só da maneira que tem que ser. Não significa que depois eu não possa ajustar de novo, porque nós temos o nosso livre-arbítrio voltando atrás e querendo fazer um outro tipo de trabalho, tá? Bom, pode, não quer dizer que não pode, mas não é legal, porque você tem que trabalhar a aceitação. Nós temos que entregar, aprender a entregar para o universo, saber que o melhor nos aconteça e permitir que o melhor nos aconteça. Quando entregamos no set fonte, também vai ser assim, porém não é neutralidade. Eu não estou neutro de tudo, não. Eu tenho as minhas intenções e a fonte tem o meu livre-arbítrio e a fonte vai respeitar o meu livre-arbítrio. Por isso que nós sempre perguntamos o quanto tem de PPPP para depois começar o trabalho, quanto tem de PPPP e entregamos os PPPPs na fonte, porque assim nós estamos trabalhando, tirando as nossas resistências, colocando a nossa permissão, a nossa preparação, estar pronto e no propósito do trabalho, tá ok? E do resto, continua tudo igual, estrela, 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 PPPP, 7PP para espalhar o trabalho, tá, para toda a humanidade, tudo continua, tá bom? Só muda que com os 7 itens você encurta muitas perguntas, tá? E escolhe entre 7 fonte e 7 vu, que é o ponto 0, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Voltem esse vídeo quantas vezes vocês quiserem e continuem me mandando os e-mails para a gente dar continuidade tanto nas nossas aulas quanto tirando as nossas dúvidas online. Tá? Um beijo para vocês. Namastê. Fiquem na luz.